Olá pessoal, hoje começa o programa podcast Pode Printar, idealizado por mim e pelo meu companheiro Pacheco, o famoso Pacheco Cabeleireiro de Cáceres. Nosso primeiro convidado nesse projeto piloto é o vereador de segundo mandato, Cesare Pastorello. Ele é vereador aqui em Cáceres, está no seu segundo mandato, ele é do Rio de Janeiro, tem 7 filhos e a sua carreira ele é técnico do TRT. Vamos conversar um pouco com ele hoje sobre Cáceres, sobre suas ideias e o que fez ele estar aí nessa vida pública, que a gente sabe que não é fácil. Meu companheiro Pacheco, com você. Boa noite, Cesare. Boa noite. Cesare, eu vou começar com uma pergunta bastante polêmica. Após a eleição presidencial, onde o então presidente Jair Messias Bolsonaro não conseguiu ser eleito, alguns brasileiros, que se intitularam patriotas, foram para frente do exército protestar, E você soltou um áudio bastante polêmico, que aliás eu digo que rodou o Brasil inteiro, porque eu estava em São Paulo, eu vi esse áudio lá, onde você chama os ditos patriotas de patetas. Você acha que você captou politicamente ou isso foi negativo para você? O que você tem a dizer para nós? Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa do podcast e dizer o seguinte: patriota sou eu, é você, é o Thomas, são os brasileiros que pagam os impostos, cumprem com suas obrigações e respeitam os processos democráticos. Aquele pessoal lá realmente são patetas, Os patriotas entendem a democracia que deve prevalecer sobre todos os outros interesses próprios e eles ficaram insatisfeitos ou resignados com o resultado das eleições e tentaram um movimento golpista. Não tem eufemismo para falar que quem estava na frente dos quartéis esperando uma ação das Forças Armadas não fosse um movimento golpista. Então essas pessoas mereciam ser tratadas como patetas e merecem continuar sendo tratadas como patetas. E devem ser responsabilizadas, inclusive, pelos seus atos. Acredito que, infelizmente, focaram muito nos atos de vandalismo no 8 de janeiro, mas devemos lembrar que quem estava lá no 8 de janeiro fazendo a baderna estava fazendo porque em outras cidades como Cáceres tinha gente acampada na frente do quartel. Não sairiam 300 pessoas do Brasil se não houvesse esse movimento para ir para lá, para destruir o Congresso, etc. Então, politicamente, se isso trouxe, levou, deu algum efeito, algum resultado, realmente não me preocupava de maneira nenhuma. Meu posicionamento é institucional, vamos dizer assim. Brasileiro, patriota, respeita o resultado de eleição. Não gostou? Igual eu não gostei quando o Bolsonaro foi eleito, começamos a trabalhar para que esse resultado mude nas próximas. Não tentar movimento golpista. Só para contextualizar, a conversa aqui se refere aos atos que aconteceram em novembro e dezembro de 2022, quando após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que elegeu o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, foi derrotado. Atualmente inelegível, Muitas pessoas não aceitaram o resultado e foram fazer atos em frente aos quartéis de suas respectivas cidades. E o vereador Cesare tinha dito num áudio também na tribuna, Sim. Chamando esses patriotas de patetas. Eu até dizer por quê, Eu não fui para xingar, como se diz, para ofender os patetas. No entanto, eles estavam lá todos querendo se arvorar de direitos, porque nós queremos a liberdade de poder dar um golpe de Estado, e principalmente porque eles estavam se organizando com grandes quantidades lá de carne, churrasco, vários fazendeiros aí dando boi, dando quarto de boi, dando boi inteiro, e aí o que mais pegou para eles, que eles se sentiram ofendidos, foi quando eu falei a 200 metros, está ao lado das Servas de Maria, em campanha de pedido de doação de comida. E vocês não têm coragem, os patetas na frente do quartel, não têm coragem de atravessar a praça, a rua, para ir fazer doação para eles. E estão lá fazendo festa em cima, tripudiando em cima da nossa democracia e pedindo intervenção militar. E aí, quando eu falei essa verdade, que eles não estavam ligando para o lado das Servas de Maria, a 200 metros dali, foi que eles se sentiram mais ofendidos. Inclusive, deu um efeito positivo, pouca gente sabe, mas eles foram depois fazer doação. Depois disso, foram fazer doação, até registraram fazendo doação. Bem ou mal, nossos velhinhos receberam doação de carne, doação de comida e teve esse efeito positivo. Se o Cesare não captou politicamente, o Lar das Servas de Maria agradece. Exatamente. O nosso companheiro Pacheco faz sempre um trabalho social bonito lá no Lar das Servas de Maria. Justamente. Mas assim, se a gente fosse fazer uma contextualização política, vereador Cesare, em tese,
O senhor entrou na política pelo PSDB em 2016, apoiando a eleição do prefeito Francis. Estou correto? Sim. Mesmo partido do prefeito Francis. Eu já era filiado ao PSDB há mais de 10 anos. Certo. Como é que foi isso? Por que você decidiu disputar a eleição e entrar na política? Então, eu já era do PSDB, aí aqui, desde que eu estou em Cáceres, fiz muitos trabalhos sociais, eu participei de conselhos, né? Porque eu penso que a pessoa que quer fazer alguma coisa pelo município, ela não precisa só a política. Tem muita gente que pensa isso. Fala assim, eu vou me candidatar a alguma coisa para fazer algo pela cidade, sendo que não precisa. Nós temos aí tantos clubes de serviço, como temos lá da Serra de Maria, nós temos o Remanso Fraterno João Gabriel, nós temos a PAI, nós temos várias instituições que precisam de voluntariado e temos também os conselhos municipais, onde você pode exercer atividades que são às vezes mais importantes do que a atividade de um vereador, até de um prefeito, como é o caso do Conselho Municipal de Saúde. Quem define medicamento para comprar na cidade, Conselho Municipal de Saúde. Se a prefeita quiser comprar uma medicação que não está no remume, que vem do Conselho, ela não pode. E eu participava de tudo isso. E por ver as limitações também que nós estávamos, tanto no Rotary quanto no Conselho, houve a oportunidade de, no partido, no PSDB, eu ser secretário do partido. Isso que ano, César? 2015. 2014, 2015. O prefeito era o Túlio, né? Não, era o Francis já. O primeiro mandato Francis. Não, sim, perfeito. Eu digo o seguinte, antes do senhor disputar a primeira eleição, foi isso. Foi em 2016. Perfeito. O Francis foi prefeito de 2013 a 2016 e aí depois de novo 2017 a 2020. Então, perfeito. Então a sua eleição foi no segundo mandato do Francis. Exatamente. Então, 2014, 2015, conheci a Eliane, né, que era do PSDB já historicamente. Já conhecia, na verdade, antes, né, da primeira eleição do Francis, de 2013, e ela me convidou para ser secretário do PSDB. Né? Prefeita Eliane. Prefeita Eliane. E aí, ela não era, ela era do PSDB e o Francis era do MDB. Isso, já era vice dele. Já era vice. Aí ela me convidou para ser secretário. E eu, como secretário, fui fazer o quê? O que eu gosto de fazer, né? Organizar as coisas. O PSDB não era diretório, né? Era uma comissão provisória. Organizamos a eleição de diretório, parti em busca de pessoas para ser candidato a vereador no PSDB. Vou exemplificar aqui a vereadora Valdeníria, o vereador Cláudio Henrique, ele era do PSC, vereador, outras pessoas que acabaram não saindo como candidatos, como o Massato, etc. Tem os registros aí de que eu fui fazer a filiação dessas pessoas para ser candidato no PSDB. Aí você fala assim, então você tinha intenção de ser candidato, você estava trazendo gente forte para ser candidato para dentro do partido? Não, não tinha intenção de ser candidato. Quando que virou a chave ali? Quando eu, dentro do contexto de chamar essas pessoas e organizar o partido, que eu estava fazendo com muito gosto, aí eu falei, por que você não se candidata também? Aí eu falei, eu vou me candidatar. E me lembro até hoje de um companheiro que numa dessas reuniões que a gente faz do partido, ele falou, Pastorella, é sua primeira eleição, você não sabe fazer campanha, pegou um papelzinho e foi falando assim, eu vou ter tantos votos, Valdenir vai ter tantos votos e tal, e você não leva a mão não, mas acho que você vai ter 400 votos. Você Esse era um articulador político? Não, um candidato, colega da sua chapa? Elegeu também. Aí eu falei, olha, se eu tiver 400, 200, 100, não importa, né? Uma contribuição que a gente vai fazer para o partido. Aí foi para a eleição. E fizemos aquela nossa campanha, né? Todo mundo fez 100 mil santinhos, eu fiz 5 mil, né? Usei mais a internet, as redes sociais. Porque é um perfil seu, né? Usar as redes sociais. César, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você é pré-candidato a prefeito na próxima eleição? Você é pré-candidato hoje? Acho que a gente vai pular. Na próxima eleição? Então a gente vai pular uma fase aí do PSDB, Solidariedade PT, né? Quando a gente vai para o PT, que é o partido que eu estou hoje, e que me sinto muito feliz de estar no PT, na verdade, eu vou dizer que para mim estar no PT é como se fosse aquela pessoa que sabia que tinha a família, estava abandonada e reencontra a família, né? Porque eu me sinto realmente muito acolhido, né? Muito acolhido dentro do PT. E o PT, ele é um partido extremamente organizado, além da pluralidade, que com vertentes várias, extremamente organizado. Então nós estamos hoje, por exemplo, trabalhando os planos de governo, tanto na área de educação, de cultura, já de forma bastante avançada. Estamos com um seminário marcado para a educação, para a saúde. No dia 2 de setembro vamos fazer a grande plenária, inclusive para definição
dos candidatos, os pré-candidatos a prefeito, a vereador, etc. Então, nesse contexto, no dia 2 de setembro, vão ser definidos nomes como pré-candidatos, inclusive o meu, né, está à disposição para ser um nome colocado como pré-candidato, mas isso vai depender do conjunto do partido. Então, a gente não pode excluir a possibilidade de ser um pré-candidato do PT. Tem toda uma história na política, né, que tem que ser uma coisa feita em conjunto, né? Não é uma vontade só da gente. Essa que eu acho que é o grande barato assim, do PT, enquanto partido, é que o PT ele não aceita aquelas pessoas. Eu vou citar até um caso. A gente já teve um governador que quis ir para o PT para disputar a eleição, Pedro Táxi. Pedro Táxi procurou o PT, procurou o PCdoB, mas na intenção de ser candidato a governador. Então, e eles não aceitaram, porque são partidos em que não adianta você ter aquela vontade pessoal, eu quero ser candidato a vereador e sair procurando o partido. Né? Você vai para o partido e lá dentro você constrói, ou não, né, o seu nome para vereador, para prefeito e tal. César, e outra pergunta eu te fazer. Se você vier candidato a prefeito na próxima eleição, hoje a gente fala muito em desenvolvimento. Né? Porque em pleno século XXI, Cáceres ainda está comemorando uma emenda que a gente consegue, né, as duras penas de um deputado estadual para asfaltar uma rua. Eu digo sempre assim, se tem o desenvolvimento, a gente não tinha que estar correndo atrás disso. O que você acha que falta hoje para Cáceres para falar assim, agora vai, desenvolveu? E de que maneira a gente pode chegar lá? Primeira coisa é furar alguns olhos. A minha afinada avó dizia que o desengano do cego é furar o olho, né? Então, tem coisas aqui em Cáceres que atrapalham o desenvolvimento por criar uma falsa expectativa. Por exemplo, o ZPE. Iríamos perguntar isso, exatamente. E a ZPE, como é que está? Então, vamos lá. A ZPE, eu vou parafrasear o nosso próprio governador Mauro Mendes, quando ele fala que a ZPE é igual o orelhão na frente da sua casa. Era uma coisa que há 30 anos todo mundo queria, um orelhão na frente de casa. Há 35 anos, todo mundo queria. Aí chega agora, em pleno ano de 2023, alguém vai lá e vai colocar o orelhão na frente da sua casa. Para quê? O modelo econômico, o modelo de exportação e importação que a gente tinha em 1989, quando foi criada a lei da ZPE, era A gente tem que lembrar que quando saímos do governo militar, o governo militar ele tinha um imposto de exportação. Porque tinha uma fábrica de sabonete, ele falava, se você for exportar sabonete, vai pagar 60% de imposto, porque ele tinha medo de faltar sabonete no mercado interno, criou um imposto de exportação. Depois de Collor, que zerou os impostos de exportação, o Brasil nunca mais cobrou imposto para exportar nada. Então, absolutamente perdeu o sentido. Perdeu a serventia ZPE. E vamos exemplificar. Nós somos Cáceres, ok, estamos muito bem aqui em Cáceres, né, bem posicionados geograficamente, ok. Em relação à América Latina, tá. Acre não está melhor posicionado em relação à América Latina, a menos distância do Porto de Ilo, no Peru, e no Acre tem a ZPE de Senador Guiomar pronta, não é isso que tem aqui não, aqui tem 25% de uma ZPE, lá tem uma ZPE pronta, com alfandegamento, com tudo, nunca teve uma indústria interessada. Mas é porque lá talvez o acesso seja diferente. São Paulo, a ZPE de São Paulo é em Fernandópolis, no entroncamento de 2 ferrovias, acesso à hidrovia, 400 quilômetros do Porto de Santos, melhor malha viária do país. Quantas indústrias se instalaram em Fernandópolis em 2015, quando foi inaugurada a ZPE? Nenhuma, até hoje. Nós temos aqui 2 grandes indústrias exportadoras, Cáceres Florestal e Floresteca. Posso falar o nome porque são as 2 que exportam teca. Elas são isentas de imposto de exportação. Por qual razão uma delas se instalaria dentro da ZPE? Para ela ficar fechada, tem que pagar pelo condomínio, que a ZPE é um condomínio, pagar pelo condomínio e não poder vender no mercado interno quando quisesse? Então não faz sentido. Aí a gente tem que furar esse olho, isolar essa questão de ZPE, porque isso desvia os nossos verdadeiros potenciais. Outra potencial que muita gente fala aqui, é muita comparação com o Nortão, de falar assim, porque Lucas do Rio Verde, porque Sinop, por não sei o quê. Lá, eles são cidades, né, extremamente pobres, né, dos recursos que nós temos. Lá eles só têm uma área plana, né, tem água e eles têm condições de plantar. Coisa que Cáceres não tem. Nós não temos, isso aí não sou eu que falo, isso aí é a CEPLAN do Estado, trabalho desenvolvido desde 1994, que é o zoneamento agroecológico e econômico do Estado. Nós não temos aqui na nossa região de Cáceres, não temos mais que 5.000 hectares de área contígua não alagável. Tem fazenda aqui de 25.000 hectares? Tem.
áreas alagadas ou não contíguas. O que é contíguo? É a área que você possa mecanizar. E para você ter viabilidade da produção, você tem que ter áreas de 10 mil, 15 mil, 20 mil, como eles têm. Tem que ter área que você vai mecanizar, mas que sejam contíguas. Nós não temos. Tem um ex-governador do estado de Mato Grosso, senador, talvez assista o podcast, espero que sim, Blairo Maggi, que ele é conhecedor do zoneamento, obviamente, é um homem inteligentíssimo, e toda vez que ele encontra um cacerense, ele sacaneia com o cacerense, sabe com o quê? Arruma uma fazenda lá para mim de 25, 30 mil hectares, a área contígua, que eu compro e te dou uma comissão boa. E o cara sai louco aqui procurando a fazenda e nunca vai achar, tá entendendo? Porque ele sabe que não tem. Ele sabe que não tem e já pede pro cacerense que encontra para comprar, porque ele sabe que não tem. Então, essa é outro olho que a gente tem que isolar. E aí fala assim, mas então qual que é o nosso potencial? O que a gente tem? Qual que é a nossa vocação, né? O que a gente tem que Lucas do Rio Verde não tem, Sinop não tem, Cuiabá não tem, outro lugar não tem? Vamos lá, várias terras férteis que nós temos. Primeira delas, já ultra batido e todo mundo sabe e finge, né, que não tem como desenvolver. Turismo. Não turismo só de pesca, que é uma atividade. Turismo de pesca você faz em qualquer lugar. Você pode fazer em Barão de Belgás, pode fazer em qualquer lugar que tenha rio. Pode fazer até em Lucas do Rio Verde. Lá tem rio, então você pode fazer. O turismo ecológico é uma coisa e o turismo cultural. Eu já saí daqui de Cáceres com a minha esposa para visitar museus em Portugal que contam a história do Marco do Jauru, Museu de Queluz. Aqui o Marco do Jauru está pichado. Não tem história. Né? Aqui saiu num vestibular uma foto do Marco do Jauru com a igreja e o vestibular era fale sobre o contexto histórico dessa foto. Todo mundo falou da igreja. Ignorou que o Marco do Jauru, depois do Muro de Berlim que caiu, é o único monumento físico do mundo que representa a divisão do planeta em dois. Quando foi assinado o Tratado de Madrid, entre espanhóis e portugueses, os italianos foram questionar o Papa, em que momento que Adão e Eva dividiram o mundo entre espanhóis e portugueses, porque o Papa ratificou o Tratado de Madrid, e o Marco do Jauru é um marco físico dessa divisão, que veio, uma parte do marco, acho que todo mundo conhece essa história, veio pelo rio Amazonas, outra parte veio pela Bacia do Prata e se encontraram na foz do Jaú Velho. Então, ali onde eles se encontraram, eles demarcam a divisão do mundo em dois, ratificado pelo Papa. Essa história, contada e vendida, ela atrai turista. E é de graça, está aqui. O passeio no Pantanal, seja de observação de aves, não precisamos focar em ver onça, né, em ver jacaré. A gente tem a parte de aves que é muito requisitado pelos turistas estrangeiros. A gente tem aqui e está de graça. Então, o turismo é uma, mas não é a única, porque ela demanda investimento em capacitação, principalmente nisso, e divulgação. Por que eu falo divulgação? Hoje, o turista que chega em Guarulhos, ele tem Cáceres como destino turístico para o Pantanal? Não, ele tem Poconé. Nós não precisamos fazer turismo aqui para as pessoas daqui. Nós temos que vender turismo para os estrangeiros, né, para o pessoal de fora, para quando ele vier ele não ir para Poconé, não ir para o Sesc, para ele vir para cá. Segundo patrimônio que nós temos aqui, qual é a primeira cidade com o maior número de mestres, doutores e proporcionalmente bacharéis e licenciados do Mato Grosso? Quantidade, Cuiabá. Proporcionalmente, Cáceres. Segunda maior concentração absoluta, ou seja, em quantidade de mestres e doutores, Cáceres. Nós ganhamos de Várzea Grande, nós ganhamos de Rondonópolis, nós ganhamos de Sinop, ganhamos de todas as outras cidades. Ou seja, nós temos aqui um grande potencial de pesquisa, um grande potencial de produção de conhecimento. Produção de conhecimento, quando eu falo isso, por exemplo, nós hoje consumimos curso universitário online com o pessoal produzindo material no Paraná. Nós temos aqui uma universidade que transmite as aulas do Paraná e a gente consome aqui. Nós não produzimos. Isso é um grande potencial. Segunda coisa, hoje você vai a um caixa de supermercado, você vai a um repositor de supermercado, os supermercados estão contratando gente só com curso superior. Aí você fala assim, mas você está preocupado em dar emprego para esse pessoal? Ele não está trabalhando? Não, veja só. Eu tenho que dar emprego com valor agregado ao licenciado em geografia, ao bacharel
em educação física, o bacharel em direito, eu tenho que dar emprego para ele, um emprego onde ele não vai ganhar um salário mínimo, ele vai ganhar 3, 4, 5 salários, para que ele deixe de trabalhar como repositor de mercado, de supermercado, para que aquele que não tem qualificação entre nessa vaga. Hoje o que nós temos é gente muito qualificada fazendo o trabalho que não precisaria da qualificação. Aí você fala, mas com que se pode aproveitar isso? Várias formas. A primeira delas, mais simples, telemarketing outsourcing. Outsourcing é o serviço de fora das empresas. Por que tem tantas empresas de telemarketing no Nordeste? Porque a mão de obra lá é um pouco mais barata do que a mão de obra no Sul. Uma questão de regionalismo. E a nossa aqui? A nossa aqui, comparando, é quase de graça. Se eu colocar para trabalhar 6 horas por dia num telemarketing, atendendo as pessoas, atendendo Vivo, Atento Brasil, as várias operadoras que tem de telemarketing. Se eu colocar, oferecendo um salário de R$ 2.500 para trabalhar 6 horas por dia, como única exigência, custo superior, eu vou ter uma fila que vai daqui da UPA até lá no Tutu Lanches, de gente querendo trabalhar. Então nós temos uma oferta de uma mão de obra qualificada e não aproveitamos a mão de obra qualificada e ficamos pensando em indústria para empregar a mão de obra desqualificada. Na verdade, nós temos que empregar a qualificada para que tire essa mão de obra desqualificada dos serviços que não precisam de qualificação e os demais possam ocupar. Então, sim, mas isso não são planos de longo prazo. Na verdade, isso são medidas que podem ser adotadas hoje. Hoje. Pode ser na gestão da Eliane, não precisa esperar eu ser prefeito. Né? Pode ser na gestão da Eliane. Tem que pegar o portfólio de Cáceres com esses dados, colocar debaixo do braço, nomear um secretário que seja para isso, e as empresas de telemarketing, as empresas do grupo Atenas, por exemplo, de produção de conteúdo, as empresas que produzem os conteúdos educacionais. Nós temos que vender esse material humano que a gente tem em Cáceres. Artigas, você falou bastante coisa sobre o desenvolvimento de Cáceres, vamos voltar um pouco à política. Então, como você estava dizendo, em 2016 você disputou a primeira eleição. Sim. De maneira rápida, para a gente não ficar muito. Você esperava naquele dia ser o mais votado? Quem não sabe, o vereador César foi o mais votado em 2016. Foi. Disputando a primeira eleição dele. Eu esperava tanto que eu fui votar cedo, obviamente, até para não fazer, né, ser acusado de boca de urna nem nada. Fui votar cedo, fui para casa. E quando foi 4 horas da tarde, a Eliane, né, presidente, ela ligou para mim e falou assim, César... Presidente do PSDB. Precisa de alguém lá para o TRE. Eu falei, por quê? Não, precisa ter um fiscal da apuração. Eu falei, você tá louca? Desculpa falar, Eliane, louca, mas foi o tempo que eu usei. Você tá louca? É eletrônico, votação é urna eletrônica, não tem que... Ninguém vai contar voto, né? Mas, infelizmente, está na lei, ainda tem que ter o fiscal lá. Né? Aí você foi para lá. Aí eu fui para lá, de short, não era nem bermuda, e chinelo. Aí eu fui para... Lembrando que nessa época o cartão eleitoral era aqui perto do Juba do centro, não era aqui perto da prefeitura. Aqui perto do Juba, ali na frente do Juba, e eu na época, telões ali na frente. Eu já estava morando no Garcês, né? Aí peguei lá. Para quem não sabe, nós estamos aqui anexo à prefeitura, né? A 1000 metros da prefeitura. Aí fui para lá. Quando eu cheguei, até na época tinha uns internados lá, né? Internados é de terno, tá, gente? Não era ninguém internado. Que olharam meio feio assim para mim, né? Porque eu tava de short, camiseta, né? E chinelo. Aí eu falei, se o que precisa é minha presença física e meu CPF, tá aqui, minha carteira de motorista assina. Isso era 5 da tarde? 5 horas da tarde. Fechando o urna. Aí fecharam as urnas, começou a apuração, aí... não vou esquecer nunca. Primeira urna apurada começa sempre pelas do interior, né? Que eles puxam primeiro, é a primeira que vem e tal. Né? Zona rural. Interior, zona rural. E aí a urna foi lá da Laranjeira e teve um senhor que era do nosso partido, né? É porque tinha coligação ainda. Tinha coligação. Hoje não tem mais. Mas era do nosso partido, o Alvarenga. Sei. O Alvarenga. Estourou, aí lá na Laranjeira eu tive assim, coisa de 4 ou 5 votos. O Cláudio Henrique era do nosso partido também, né? Também teve assim uns 4, 5 votos. E o Alvarenga, 170 votos. Aí foi pra primeiro. Aí eu falei, nossa senhora, regaçou. Explodiu, né? Já começou. E aí começou a apuração. Parciais. E foi subindo voto, aí foi aparecendo. Aí quando chegou no DNR, explodiu os votos do Baroni, né? Aí já foi 500 e poucos votos já quando foi do Baroni. Ele pegou frente, ele pegou a primeira... Por alguns momentos ele pegou a dianteira. E aí depois foi indo, quando foi ver,
Estava lá a minha em primeiro, Valdemir em segundo, Cláudio Henrique em terceiro e Zé Eduardo Torres, que estava no PSC, que estava coligado com a gente, que ele saiu do PSDB, foi para o PSC e coligou. E eu falei, se ele não tivesse saído, nós teríamos feito 4 do PSDB. 4 do PSDB. Agora vocês, vamos voltar? Lembra o trabalho que eu falei que como secretário eu queria fazer? Nós temos que trazer para o partido pessoas que têm voto. Funciona. Mas então você não esperava ser mais votado? Não. Aquele dia você teve 1.226 votos? 1.205. 1.205. Esse recorde já foi batido? Acho que já para o vereador Alencar. Já. Aí o vereador Alencar teve mais. Que Aí nessa eleição ele teve 700. Na última eleição, o mais votado foi o... Então, foi o Marcos com 804. É porque diminuiu, né, o número de votos. Mas assim, aí você... Aumentou também o número de candidatos na última eleição. Aumentou bastante. Mas se alguém te perguntasse naquele dia de manhã que você foi votar, quantos votos você teria dito o quê? Você quer? Eu tenho um número. 623. Você achava que você tinha... Por que 623? Tem uma... Tem. Porque foi o número... Foi o número de visualizações que teve meu vídeo do Facebook no dia anterior, visualizações completas. Aí como eu gravei um vídeo meio longo, assim, de uns 7, 8 minutos... Você fez a expressão, vai votar em mim. Assim, porque teve 4.000 visualizações, mas visualizações completas, ou seja, quem começou e terminou o vídeo foram 623. É porque a gente pensa assim, né? Que aí eu falei, não é possível que eu não vou convencer. Quem fica 8 minutos para assistir um vídeo é porque ele se interessou. Exatamente. Né? Então, 623 votos você já achou que você ia ter. Eu achei que fosse ter. Você vê, pessoal, que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Eu nem sabia que podia ver quem viu o vídeo até o final. O nosso youtuber, o vereador César, sabe? César é tecnológico. Né? Mas assim, vereador, então o senhor ganha a eleição em 2016, toma posse como mais votado. Presida a primeira sessão. Presida a primeira sessão, isso que eu ia falar. Para quem não sabe, quem ganha como mais votado pode presidir a sessão que vai fazer a votação da presidência, da Câmara, o presidente da Câmara. E... emendando, por que você escolheu o PSDB e quando foi o rompimento com a gestão Francis? Eu escolhi o PSDB, eu era consultor do World Bank na SEMA, era na época do Dante ainda. Nunca teve nada a ver com Cáceres, com o contexto daqui. Porque, eu morava em Cuiabá, foi muitos anos atrás. Porque em tese você foi de uma extremidade para outra. Não, o PSDB, quando eu entrei para o PSDB com Dante, depois Roberto França, sempre foi social-democrata. Né? Nós sempre fomos do socialismo fabiano. Isso é ideológico, é uma corrente dentro do PSDB, inclusive, que era que eu participava, que era do socialismo fabiano. Então existe essa questão. Você não pode considerar que o PSDB seja um partido de direita. Você escolheu o PSDB por isso, então? Na época, sim. Na época, sim, porque era um partido mais centro-esquerda. Não, na época era porque ideologicamente o Instituto Teotônio Vilela, etc., era o que me dava maior embasamento teórico, né? Eu gostei. Certo. Em 2016 o senhor toma posse, em 2017. 17. Presida a primeira sessão. Presida a primeira sessão. Aí você, até então, qual que era a sua relação com o prefeito Francis? Era de amizade? Como que era? Não, amizade não. Eu sempre fui colaborativo, né? Em questões da prefeitura, até por ter participado de conselhos municipais, né? Ter alguma vontade, predisposição, né? Para ajudar. Né? Sempre ajudei em vários projetos. Muito antes de pensar em candidatura, a gente pelo TRT, a gente conseguiu algumas doações para a prefeitura, né? Mas isso não tinha nenhuma relação com o Francis, e sim com o poder público. Aí você público. toma posse e você vira base do governo. Então, na minha candidatura, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Isso não está... não é uma coisa que eu falei depois para justificar. Se pegar o meu material impresso, está escrito isso, eu fiz uma cartilhazinha. Não existe esse negócio de base ou oposição. O vereador ele tem que ter um posicionamento em relação ao que ele se propõe a fazer ao povo. Mas isso seria o certo. Hoje mesmo temos nas redes sociais que o republicano vai compor a base do presidente Lula. Mas então, veja vai bem. Ganhar um ministério. Você acabou de falar o quê? Isso seria o quê? Seria ideal, o certo. O ideal. Mas eu fui eleito para fazer o ideal. Eu me candidatei para fazer o ideal. Eu estou pouco me lixando qual que é o pensamento que o prefeito, a prefeita ou os prefeitos vão ter sobre mim. O Francis me chamava de oposição, depois e no curso de 4 anos dele, eu votei contra 4 projetos de leis do Executivo, ele me chamava de oposição. Desde março, quando eu comecei a fazer meus requerimentos, que é o papel do vereador. A LN, eu já votei contra 7 projetos da LN,
eu já fiz, né, a pedido, né, convenci a Eliane a retirar 2 projetos do Executivo em relação a servidores. Ela retirou da votação na Câmara, ou seja, se eu fosse base, né, eu teria votado nos 9, e ela não me considera oposição. Certo, mas então, só pra gente... Mas eu acho que isso, o perfil da Eliane é muito diferente, né, do Francis. Justamente. O Francis tem uma linha mais dura, né, ou tá comigo ou tá contra mim, exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Em março... Já a Eliane não, ela já é mais Logo no política, começo de 2017... Então você começa a presidir a primeira sessão, tá lá como vereador, como que desgastou ali para você e o Francis? Na primeira sessão já desgastou. Por quê? Na primeira sessão? Porque nós eleitos, né, aí havia uma intenção, vamos dizer assim, do grupo do Francis de que o Cláudio Henrique fosse presidente da Câmara. No primeiro dia, então? Não no primeiro dia, antes do primeiro dia, né? O prefeito Francis queria o Cláudio Henrique. Nós queríamos. Que era o afiliado dele na época. Né? Não, e eu queria porque, como eu falei, eu sou muito partidário. Né? Se eu estou no partido, eu visto a camisa do partido e sigo até o fim. Aí ele chegou para falar com você, o Francis. Não, nós conversamos, aí falamos, quem vai votar, não vou me lembrar todos, né? Mas tem fulano, ciclano, beltrano e tal, então vai votar, ok. Aí quando foi para primeira sessão, né, que eu presidi, eu obviamente já tinha estudado, como eu, uma vez por ano, eu leio toda a lei orgânica e leio todo o regimento. Né? E eu, obviamente, já tinha lido, já tinha conhecimento, já sei das fases. Você estava lá presidindo? Aí eu estava presidindo, aí foi o pessoal falou, vamos fazer votação secreta, porque parece que tinha alguns que não... Estava combinado de votar do outro lado, mas ia votar para o lado de cá, não sei o quê. Aí eu falei, não, votação secreta está abolida, não tem mais no regimento. O voto era aberto. Até hoje é aberto, Tiago? É aberto. Não, já foi secreto. Já pôde ser secreto. Na verdade, havia uma discricionariedade do presidente de escolher em alguns temas ser voto secreto. Só que eu falei, olha, eu não vou adotar o voto secreto, eu prezo pela transparência. E você que comanda, para vocês entenderem, as queridas audiência, nele que está presidindo ali no primeiro dia, ele que é o presidente ali em exercício da eleição. Então faz como... Aí vou repetir o que você falou. O ideal para um agente político é agir com transparência ou sem com transparência? E aí como que eu atuei? Com transparência. Mas, por exemplo, no Senado Federal é secreto. Né? Aí, isso é problema deles até eu chegar lá. Na Câmara Federal. Aí o prefeito Francis, continua a história da presidente. Não, e aí o que aconteceu? Foi, né, elegeu o Domingos, junto com Zé Eduardo, né, na vice-presidência, e salvo engano, não, Zé Eduardo na secretaria, eu sei que elegeu a chapa do Domingos, que era a chapa, vamos colocar assim, contrária à chapa que se pretendia fazer pelos que foram eleitos junto com o Francis. Lembrando, nós tínhamos na época, quem foi concorrente do Francis foi Adriano Silva. Então a gente tinha também um grupo politicamente forte pelo lado de lá. César, uma outra pergunta. Você já fez parte da base de Eliane, já foi, né, representante do governo Eliane na Câmara Municipal. Se você vier candidato na próxima eleição, você automaticamente vai concorrer com ela. Levando em consideração que muito do governo Eliane tem a sua participação, o que você traz de diferente? O que as pessoas podem esperar assim, de diferente? De novo? Porque as pessoas estão muito em busca do novo. Mas eu particularmente digo, é preferível o novo, eu acho que tem que ser ideias novas e não uma pessoa nova, sem conteúdo, né? Então, o que as pessoas podem esperar do novo Cesare, candidato a prefeito? Qual vai ser assim a bandeira do Cesare? Gente, eu voto no Cesare porque ele traz uma esperança de algo novo, né? Como eu acabei de dizer, que o novo não precisa ser exatamente alguém novo na política, pode ser alguém com ideias novas, né? Eu acredito que você vem recheado de muitas ideias novas, você é um cara que eu admiro, extremamente inteligente, com muito conteúdo. Então, o que o Cesare vai trazer para a próxima eleição, se ele for candidato a prefeito? O que ele tem de novo? Primeiro eu vou agradecer o elogio, né? Óbvio, acho que eu não mereço, né, o elogio, mas... Sem falsa modéstia, você sabe que você merece. A verdade é que... Senão você não estaria onde você está. Tem muita gente capaz, né, de exercer esse cargo. Sobre essa questão dele, é importante falar. Só te cortando um pouquinho. Além de ser capaz, a pessoa tem que querer, a população tem que querer também, e ele tem que ter uma coisa primordial hoje na política, ele tem que ter coragem. Porque eu digo assim, você entrou para a política, você, na cabeça das pessoas, você já é tudo que não presta. As pessoas colocam todo mundo no mesmo pacote. Então você tem que ter coragem de enfrentar, você tem que ter coragem de colocar a sua cara lá, vamos dizer assim, você tem que ter coragem de pôr a cara a tapa.
E eu sei que coragem você tem. Eu estava falando aqui com o Eliseu, que está fazendo toda a produção aqui pra gente. Eu falei para ele, o César é um cara extremamente inteligente e extremamente corajoso. Ele não foge de debate, não foge de luta, não foge de guerra, entendeu? E a gente assim que a política precisa, né? Eu sou simpatizante seu, você sabe disso, né? Já fomos colegas na Câmara Municipal, fiquei um mês como vereador. Engraçado, as pessoas acham até hoje que eu estou lá, me cobram inclusive. Eu fiquei lá um mês e as pessoas falam assim, não, você tá lá, o que tá fazendo, como que tá? Gente, não estou vereador. E até hoje quem lembra de todos os projetos que ele apresentou e deu continuidade quando ele saiu fui eu. Verdade, o César lembra de tudo que eu trabalhei esse um mês. Eu mesmo não, assim, se eu não ler, eu não vou lembrar. Gente, eu sou extremamente esquecido e depois do Covid, tive 3, eu fiquei mais esquecido ainda. Eu acho que tem a ver. Bom, mas falando sobre a primeira questão da liderança de governo, é importante falar sobre isso. Quando em 2020 teve a campanha, todo mundo, falar todo mundo seria muita presunção, né? Mas quem acompanhou a minha campanha viu que eu não fui para rua, não fiz porta a porta, não fiz rua, não fiz reunião, né? Absolutamente não fiz uma campanha com o povo por conta da Covid. E eu, que sempre fui um defensor, né, da ciência, né, que eu sempre fui anti-cloroquina, esperava a vacina, falei, eu não vou fazer campanha. Fizemos uma campanha nas redes sociais com o seguinte mote: o meu trabalho está na rede, quem conhece, né, e quiser votar, vota. E quem não conhece e não quiser votar, eu inclusive apresentei nomes novos, né, tá na minha rede. Eu fiz live, né, com outros candidatos, fiz live com a Mazé, fiz live com o Franco Valério, né, apresentando inclusive como novos nomes, caso a pessoa não quisesse votar. Não fez live comigo, tá? Tá sendo cobrado aqui, não fez live comigo. É verdade. Mas olha, você sabe que tem uma pessoa com quem eu falei, só que ele achou que não cairia bem. Você falou comigo? Não, falei com outra pessoa que estava te assessorando. Ah, tá. Bem, não chegou até a mim. Pois é. E foi muito legal, porque a minha rede, né, vou colocar lá, tinha 12 mil seguidores, né? Depois da eleição do Lula caiu quase metade, tudo bem. Mas eu tinha lá quase 12 mil seguidores, e eu sempre tive consciência que na minha rede social não eram todos meus eleitores, mesmo que fossem muitos de Cáceres. Então, se eu tenho uma oportunidade de que a pessoa, por alguma razão, não vá votar em mim, mas possa votar em você, possa votar na VK, possa votar no Thomas, que são pessoas, né, para quem eu acho que deveriam estar lá na Câmara, por que não ajudar, né, a melhorar a qualidade legislativa? Então essa era a minha ideia. Tudo bem, meio altruístico, deu certo, pelo menos com quem fez a live comigo, Franco Valério e Mazé, estão lá na Câmara. O senhor reelegeu? E eu me reelegi e fui o mais votado dos reeleitos. Eu tive 684 votos. Então só 4 voltaram para a Câmara, né? Fui eu, vereadora Valdenira, vereador Domingos e vereador Rubens. E desses 4 eu fui o mais votado. Eu fiquei 120 votos aquém do mais votado no geral, que foi o Marcos. Exatamente 120 votos? Né? 120, ele teve 804, eu tive 684. Gente, 684 votos numa eleição para vereador, com o número de eleitores que nós temos, é muito voto. Porque eu falo assim, é uma eleição tão fatiada, onde praticamente todas as famílias de Cáceres, né, tem candidatos. E assim, eu acho que o César, assim como eu, nós não temos muito voto de família. Não. A minha família inteira soma 9 votos. E hoje, acho que 5, porque a maioria mora fora, minha mãe não vota mais, já está com 80 e poucos anos, nós somos 3 irmãos que moram aqui e uns 4 sobrinhos. Meu voto de família aqui é só da Ciane, olha lá. Mas na hora que os filhos estiverem acima de 16 anos, aí vai aumentar o eleitorado. Eu tenho filha de 30, né? Mas não mora aqui, né? Exatamente. Mas quando o César tem 7 filhos, né? Então quando eles que façam 16 anos logo para votar no César. Mas aí o que aconteceu? Aí como eu fui o vereador, e detalhe, tá? É importante até falar, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum, como se diz, dissabor, mas o meu partido era Solidariedade. O meu partido não teve candidato a prefeito. Afinal de contas, a Eliane era candidata do PSB, com quem o Solidariedade coligou, ok? Na majoritária, mas não era do meu partido. Então, quando começou a campanha, você sabe como funciona, falaram assim, ó, tem um contador da majoritária que vai fazer as contas, tem o advogado da majoritária que vai fazer as contas. Sim, meu amigo. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma carta de renúncia
a qualquer tipo de financiamento eleitoral do partido. Uma carta de renúncia a qualquer tipo de financiamento eleitoral da majoritária. Por que isso? Uma carta de renúncia ao contador e ao advogado. Veja bem, porque eu entendo que o vereador ele deve ser absolutamente independente em relação ao prefeito. Aí você fala assim, mas e se fosse do mesmo partido? Aí nós teríamos trabalhado no mesmo plano de governo. Aí é diferente, mas não era o caso. Dentro do... Antes de eu fazer outra pergunta, vamos fechar aqui que o César... Sim, que eu vou chegar na liderança. O que o César, candidato a prefeito pelo PT, teria de diferente no debate? Não, mas aí tem que falar isso aí. Sim. Aí quando eu fui eleito, então eu tive toda a renúncia. Eu devia o que a LN? Nada, nem favor. Não fiz um dia de campanha com ela, um dia, né? Apesar que tinha candidato do meu partido que ficou grudado nela. E você pediu voto para a LN? Absolutamente, para prefeito nenhum. Meu partido não tinha candidato. Você não pediu? Mas vocês estavam coligados com a prefeito LN? Estava coligado, mas eu não pedi. Decisão da executiva. Não pedi. Se hoje tiver coligado com outro partido, eu não vou pedir voto para a Você só pede se for no seu partido. Lógico. É a questão de desenvolvimento de plano de governo. Né? Se eu não participo do plano de governo, eu não tenho como pedir voto para aquilo. Eu sou muito ligado ao que está formal. Mas aí fui eleito. E quando eu fui eleito, olha o contexto, reeleito. Domingos tinha feito campanha com LN, PSD, mas ele ia assumir a presidência. Presidência da Câmara. O Rubens era da chapa do Francis. Paulo Donizete. Paulo Donizete, que é do Francis. Né? A Valdenira do Zé Eduardo. Então, Domingos vai para a presidência. Os outros vereadores seriam o Manga, dentro da vereador Manga Rosa, que se refere. PSB. E aí, como fazer, quem queria assumir liderança de governo para lidar com os projetos na Câmara? Não pode ser um neófito, não pode ser a pessoa que entrou na Câmara agora, porque não conhece, tem que conhecer regimento, tem que conhecer, saber o momento de fazer a propositura, fazer as coisas. E eu aceitei a ser líder de governo naquele momento, por ter a experiência, vamos dizer assim, de um mandato, não é muita experiência, né, igual de Rubens e tal, mas nem quero essa, mas ter a experiência de ter um mandato e de certa forma não ter esse antagonismo, né, de estar com outros candidatos. E falei para ele, não vou ficar por um ano. É o tempo de outros vereadores poderem assumir. Essa foi a sua conversa. Então você ficou um ano porque você já tinha pré-acordado isso com ela. Meu combinado era esse. Aí venceu um ano. Venceu um ano. E durante esse um ano, inclusive, eu como líder de governo votei contra o projeto do Executivo. Eu falei, olha, esse projeto que eu não posso apoiar, não tenho como fazer defesa, porque é princípio. Meu princípio não está naquela estrelinha de ser líder de governo, isso aí não traz vantagem nenhuma. Então, foi em prol do município que eu assumi essa liderança. Deixei a liderança para mim de uma forma muito tranquila, né, no final do ano. Quem sucedeu? O senhor Rubens Nascendo? Me sucedeu o Rubens. Passamos um ano com, né, o Rubens na liderança. E aí, quando foi agora no começo no fim do ano, não, no começo não, no meio do ano passado, passamos um período com o Rubens. E aí houve a coisa desandou, vamos colocar assim. Aquele pessoal também não brigava na Câmara, perdeu um pouco, perdeu um pouco, não é questão de governabilidade, né? Porque não tem que dominar a Câmara. Né? Quem domina a Câmara a gente vê é o sindicato rural. Mas não é questão de governabilidade, mas questão assim, de fazer as coisas andarem. Né? Tinha que andar, tinha que resolver, não adiantava bater de frente com a demanda do povo. E aí ela teve a troca de secretariado também. Né? Fez a reforma. E o Rubens saiu da liderança. O Rubens saiu da liderança, o Francélio foi para a Secretaria de Governo, né? Foi a secretaria que ele assumiu, aí eu voltei para a liderança. Hoje ele está na educação, né? Hoje está na educação. Aí depois ele assumiu interinamente a educação e ficou nas duas secretarias. Então esse foi a sua história. César, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vai fugir bastante do contexto para não ficar um assunto muito maçante, muito chato. O que você daria de nota para o governo LN? Hoje eu daria 8. Então ela está uma média, está acima da média. Tá, ela passa de ano. Passa. Na sua opinião. Ela não passa, vai para recuperação. Não, ela vai para recuperação sim. Ela pode inclusive ser reprovada. Tá? Mas com essa média alta desse jeito, você acha que ela pode ser reprovada? Nós não estamos falando de prova de uma disciplina só. Não, eu disse no contexto geral. Exato. No contexto geral ela tem 8. Mas, por exemplo, em relação a resolver um dos problemas que Cáceres tem,
que o Francis não resolveu e que até agora ela não resolveu, que é o transporte público coletivo, Isso mexe ela muito está com você, zero. né? Isso mexe muito. Ela está tirando É zero. uma das bandeiras Então, grandes. o que acontece? Se ela não passa, é igual você está na faculdade, igual você está na escola. Você pode ter uma média geral 8, mas tem uma matéria que você não atingiu a nota, você reprova o ano todo. Outra pergunta que eu vou te fazer, entendeu? Que eu acho que é muita pergunta da rua. O Thomas é mais técnico, ele é mais ligado nessa questão política, eu já sou mais... O montante gasto com festival de pesca, na minha opinião, você é um entrevistado, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que foi um dinheiro muito mal gasto, entendeu? Por quê? Se eu tiver errado, você tem toda a liberdade de me dizer. Porque acho que foi 13 milhões mais ou menos que gastou? 13 milhões mais ou menos que gastou. Aí eu vejo que o festival, a principal função do festival seria divulgar Cáceres. Se a gente pegar 13 milhões e dividir por 12, que é um ano, ele vai dar mais ou menos 1,2 milhão por mês, né? Vamos gastar esse 1,2 milhão para divulgar Cáceres, né? Que Eu tenho já um plano que gasta 1 milhão por mês. Sabe qual é? Gasta 1 milhão por mês, bem gasto. É fazer um quiosque no aeroporto de Guarulhos, no desembarque internacional. De Cáceres. Eu já fiz o levantamento de custo. Fazer um quiosque de Cáceres para divulgar colocar Cáceres. pessoas lá trabalhando, bilíngues, trilíngues, com material de Cáceres para divulgar para as pessoas na saída do desembarque internacional. Custa 1 milhão por Isso mês. custa 1 milhão por mês. Por Parece quê? um custo alto. Parece alto. A longo prazo, ele vai trazer muito mais resultado que um festival de pesca. Porque eu vejo assim, César, já que nós estamos fugindo da questão pergunta e já estamos indo com um bate-papo, trazer um turista em Cáceres hoje para ver uma cidade, né, decadente, com uma orla que não existe, com esgoto a céu aberto, que impressão ele vai levar de casa esse turista, que eu não acho também que tem esse turista? Porque que atrativo hoje o Festival de Pesca tem, além da pesca em si, né? Não, é zero. Porque show tem em todo quanto é canto desse país, em tudo quanto é biboca, tem show. Eu tô parecendo o nosso amigo vereador que falou que a banda toca em qualquer ralabucho, né? Mas não é essa a intenção. Qualquer biboca no sentido, né? Sim, um Vila Mix é show. Pronto. Exatamente, qualquer lugar tem um show. Então, show, que turista vai vir dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer canto do mundo, fazer um show em Cáceres? Vamos fazer para quem é de Cáceres, né? Quem está assistindo que é de Cáceres, sabe muito bem que há muitos anos nós viemos tendo uma migração do Festival de Pesca, de ser um indutor de turismo, um atrativo. Como foi no passado, né? Como foi no passado, de Na época da trazer secretária Ieda Marli, né? Ieda Marli, que trazia o turista nacional e internacional para desfrutar dos atrativos regionais. Né? Se eu for para França, eu não vou querer comer pizza. Né? Se eu for para Itália, eu não vou querer comer feijoada. Né? E eu venho para Cáceres e aí eu vou consumir O peixe. Não, aí aqui eu vou consumir uma grade de shows, por exemplo, de sertanejo, que vai ter em Barretos, que vai ter em Minas, que vai ter em Vila Mix, que vai ter em qualquer lugar. Viu como ele é chique? Ele já não citou nenhuma biboca, ele só falou os tops do Brasil onde vai ter. Mas é isso, são coisas assim que não se tornam atrativos para Cáceres. Por quê? Houve uma migração da função do Festival de Pesca, de indutora do turismo trazendo pessoas de fora, para começar a agradar o público local. Os shows são lançados aqui, começaram a ser lançados aqui, isso passou durante toda a gestão do Francis, para impressionar o próprio cacerense, para as pessoas de Cáceres se sentirem felizes porque fulano vinha tocar. E no máximo com Pra isso, captar, captar politicamente, no ganhar máximo voto, você né? traz gente de Cuiabá. Para ganhar voto e... Eu digo assim, aí você fala assim, mas fulano veio lá de São Paulo. Ok, veio quantos? Né? O grosso de gente que vem de fora é aqui, é da região oeste, no máximo ali de Cuiabá, mas não veio de Chapada. Entendeu? Para cá. Então esse desvio de finalidade está tornando o Festival de Pesca cada vez mais caro, porque show, né, o atrativo show é caro e com cada vez menos eficiência no sentido de divulgação de Cáceres para fora. Eu digo que é uma eficiência, se fosse para me dar uma nota, daria um 0, entendeu? Porque divulga 0 e se divulga negativamente, entendeu? Porque eu acho que a impressão que as pessoas
que seriam os turistas, leva de Cáceres é a pior possível. Porque você vai num lugar onde tem ali 10 mil pessoas exprimidas para ver um show, que aliás esse ano as grades de show foram shows, né, datados, shows que nem o próprio caceirense gostou. Então pão e circo, dessa vez acho que o pão estava seco. Tava faltando um recheio desse pão. Eu sou meio suspeito para falar sobre isso porque eu não fui, né? Eu fui em todos os dias. Por que você não foi, César? Eu não fui, e não fui nem no ano passado, né, e nem no ano retrasado. Eu já era uma pessoa reservada em relação a essa questão de shows, por uma série de razões. Eu já era, né, reservado, e depois da pandemia eu fiquei mais reservado ainda. Não tem nada a ver com as pessoas, mas sim com aglomeração. Eu, por exemplo, vou a shopping, eu não vou à praça de alimentação de shopping. Não me sinto bem, né, com aquela quantidade de pessoas que tem no shopping em nenhum lugar. Então, eu não fui para falar sobre a questão da qualidade, mas a gente tem que falar sobre a métrica, né, do resultado. Então, quais são as citações, por exemplo, que teve nas redes sociais fora de Cáceres, né, fora do Mato Grosso, etc. Foram muito poucas. Né, teve lá, obviamente, do ranking de pesca, etc., porque tem que fazer parte, mas outras não teve. Então, por isso que eu vejo a questão da eficiência. Quanto à questão da infraestrutura da cidade, que recebe o turista, vamos lembrar uma coisa? A gente vai para a Índia fazer turismo para ver o Rio Ganges, né? E lá é muito pior do que aqui, mas a gente vai para fazer um turismo de tudo. O turista, quando vem para cá, e na minha casa já recebi alemães, já recebi africanos, já recebi gente, né, do continente africano, já de vários lugares, ele está muito mais focado em ver o que ele veio ver, como eu falei, ver o Marco do Jauru, ver a Rua da Tapagem, ver o próprio porto, onde ele tem as fotos lá que desembarcava Vetrúrio, vai ver lá coisa quebrada, com um cano horrível lá passando pela frente, ele vai ver, mas ele não vai se ater nesses detalhes. Isso incomoda muito mais nós, né, que somos caceirenses, muito mais vergonha. A gente sente vergonha como se uma pessoa chegasse na sua casa e sua casa está desarrumada. Suja. Mas a pessoa que vem na sua casa, ela é educada, ela não está reparando nisso. Posso? Pode. Vereador César, voltando aqui um pouquinho, você não respondeu a pergunta do Pacheco. Se você quer nascer prefeito pelo PT, o que teria de diferente na disputa eleitoral? Bom, primeiramente o PT tem um plano de governo, né? Então o que eu tenho diferente não é o César. O que o PT pode trazer numa candidatura majoritária é o desenvolvimento desse coletivo e, diga-se de passagem, com pessoas extremamente capazes, né, que fazem parte hoje do grupo do PT, não é nada encomendado de fora. Então o PT tem plano de governo para a saúde, tem plano de governo para a educação, tem plano de governo para a agricultura familiar, coisas factíveis para serem implantadas, temos plano para a cultura, eu considero um dos mais completos e seja ele, seja quem for, prefeito deveria, independentemente de como foi eleito, se não for o prefeito do PT, buscar, por exemplo, nosso plano de agregar, cultura, né? Buscar e seguir mesmo, olhar o que está lá, ver o que pode fazer e fazer. Então, assim, são coisas factíveis, não tem aquelas ideias genéricas que a gente vê nos planos de governo, fala assim, aumentar o atendimento na atenção básica. Não, nosso plano tem como, quando e que jeito você vai aumentar o atendimento na atenção básica. Entende? Em relação à educação, a mesma coisa. Como, quando e de que maneira vai ser feito. Em relação à cultura, no que aplicar, no que resgatar, de onde buscar investimento. Isso está no plano. É diferente daqueles planos de governo genéricos. O diferencial seria um planejamento, então. Você teria para o debate isso. Com certeza um planejamento e óbvio, né? Nada vai fluir sem um planejamento. Né? E você estando com um plano na mão, você tem que ter o quê? Sagacidade, capacidade e destreza, né, com as ferramentas que a gente tem, sejam as ferramentas orçamentárias, sejam as ferramentas do governo federal e estadual, para colocar tudo isso em prática. Aí tem que ter a capacidade. Mas assim, voltando a falar um pouquinho da sua vida pública, por que você sai do PSDB e vai para a Solidariedade? Partido do Dr. Leonardo na época. Tem a ver com o rompimento com o prefeito Francis? Tem. O desgaste com o Francis ele é uma pessoa muito vingativa. Né? Até agora ele não se pronunciou como pré-candidato a prefeito. Né? Sabe que depois que ele se pronunciar como pré-candidato a prefeito, a gente já não pode falar dele. Né? Porque na pré-campanha há regras eleitorais diferentes do que na campanha. Na campanha pode descer o cacete, na pré-campanha não. E o que aconteceu? Mas como ele não é pré-candidato, o Francis é uma pessoa muito rancorosa, muito vingativa. E eu sabia que, principalmente eu fiz algumas críticas duras, né, ao táxi,
E eles falaram assim, se você continuar assim, a gente vai ter que te expulsar. Eu falei, então expulsa. Ele controlava o diretório do PSDB em casa? Sim, com certeza. Porque ele foi pro PSDB, saiu do MDB, foi pro PSDB justamente nessa época. E o que acontece? Veja bem, repare. O que aconteceu com o Cláudio Henrique no PSDB? Foi a mesma coisa. O Franz não deixou nem ser candidato. Lembrem, o Cláudio Henrique chegou no ano de 2020 ainda filiado ao PSDB. Nem sei se ele ainda não é filiado ao PSDB. E o Francis inviabilizou que o Cláudio Henrique fosse candidato a vereador na reeleição. Então, eu fui mais inteligente, mais esperto que o Cláudio Henrique e me antevi que ficar num partido que tem dono, como era o caso, Um cacique, né? com cacique, daria consequência. Só para nossa audiência entender, para uma pessoa ser candidata a vereadora, a carga, ele tem que estar afiliado a um partido até uma certa data e o diretório do partido tem que aprovar o nome dele em convenção. Geralmente o prefeito do município é o líder do diretório e controla o diretório e pode barrar certas candidaturas. Mas então, e aí você rompeu com o Francis, você disse na verdade, entre aspas, que ele rompeu com você. Porque em março de 2017, repare, tomei posse dia 1º de janeiro de 2017, vim para tomar posse, estava até de férias. 2 meses Terminando. depois, 2 meses Aí, depois. manda os primeiros projetos para a Câmara, ok, primeira coisa, porque esse projeto aqui tem que aprovar agora. Eu falei, não, calma, não é assim, eu tenho que ler. Você falou isso para ele? Sim, não é desse jeito. Eu tenho que E ele ler. não aceitava. Esse daqui não sei o que. Eu falei, não, esse aqui eu não concordo. Esse aqui você está querendo 25% de limite para fazer remanejamento de orçamento sem passar pela Câmara, isso daqui Você era contra. é um cheque em branco. Não, eu falei, isso aqui eu sou contra. E ele não aceitava. Tem uma matéria até de um jornalista, desculpa, tem uma matéria até de um jornalista em que, em março, por isso que eu estou falando da data de 2 março, meses depois, né? março de 2017, O Francis fala para o jornalista assim, porque o Pastorello ele tem que ajudar mais antes de criticar. Criticar, eu estava só fazendo o meu trabalho princípio de vereador, ler os projetos. Você entende o tipo de vereador que o Francis queria ter? Né, do lado Falasse dele? amém, Assim, né? Sempre. Isso aqui é para aprovar, pronto. E assim foi, e teve muito desgaste. Eu vou citar um outro caso aqui. Francis mandou um projeto. Quem era o líder do prefeito nessa época? Cláudio Henrique. Francis, FETAB, todo mundo adora FETAB, né? Fazendo as coisas e tal. Tem uma lei importante mesmo do FETAB. Hoje vocês veem essas máquinas fazendo obra usando máquina do FETAB no município de Cáceres. O primeiro do Mato Grosso a usar na zona urbana foi Cáceres, porque eu fiz uma lei baseado na lei do FETAB, eu consegui regulamentar aqui. Mas aí o FETAB precisava de um conselho, estava previsto na lei estadual, conselho do FETAB, que gerisse e prestasse contas do FETAB. Chega um dia o Francis chama todo mundo para ir num jantar no barco dele, isso vai dar recorte, vou voltar. O Francis chama todo mundo para ir num jantar. Os vereadores, quer dizer, os vereadores, todos os vereadores. Os 15. Ele sempre convidava todos, né? Era começo de mandato. Então convidou todos os vereadores para ir a um jantar na casa dele. No barco? No barco. Chamou todos os vereadores para ir a um jantar no barco. Aí lá ele falou assim, porque Foram todos? não lembro. Se eu O senhor falar... foi? Eu fui? Todos os jantares. Se você me convidar para jantar, eu vou em todos também. E se o Francis me chamar para jantar, como já chamou, eu vou também. Aí chegaram lá. Aí estivemos lá e quando... Com quem que o César não jantaria? Bolsonaro. Continua. Aí estivemos, né, todos lá no barco. Aí o Francis falou, porque esse projeto aqui do FETAB vai ter que votar na semana que vem. A gente está lá comendo peixe e tal. E sempre no sentido de imposição, tem que votar isso aqui. Vai ter que votar. Patrão empregado. Aí ele falou assim, dentre outras conversas que a gente teve, não, isso aqui tem que votar amanhã. Na semana que vem eu falei, olha, eu acho que não dá, porque eu mesmo tenho, né, sugestão de alteração para fazer nessa composição do conselho, porque é um conselho, os produtores têm que participar, né, do imposto que eles pagam, que é o FETAB. E não estava... Estava bem mascarado. Aí ele falou, bom, vocês que sabem, né, porque se não votar, não vai ter combustível, vou colocar todas as máquinas lá na frente da Câmara,
do FETAP e vou dizer que as máquinas estão paradas porque vocês não votaram o projeto. O que Cesare respondeu? E eu falei, mas faça isso. Queria jogar a opinião pública contra você. Mas logo pra quem? Pra mim? Aí eu falei, Francis, faça isso que você vai oportunizar eu dizer pra todo mundo que você é desorganizado, péssimo administrador e que você mandou ontem o projeto de lei para a Câmara que pode tramitar em até 3 meses. E a lei existe desde 2010. O barco estava ancorado? E ele falou o quê? Aí eu falei, então vamos ver. Eu falei, não, vamos ver, não, é isso. Então, eu não aceito ninguém medir força comigo nesse sentido. Vereador Cesare, então o rompimento do prefeito... Estando com a razão, né? Não tem porquê. Então o rompimento do prefeito Francis vem dessas coisas. Ele nunca aceitou essa revolta sua, essa... Não é uma revolta, não revolta, você não obedecia. Sua rebeldia. Rebeldia, é isso? Na opinião dele, né, seria uma rebeldia. Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor... Essa desobediência, o termo correto é Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor... O Senhor é nosso Deus, que também é nosso Pai, faz de todos nós irmãos. Para você, vereador, e perguntar o seguinte, por que a gente lembra desse episódio? Em 2016 você se elege vereador, em 2018 você vai para Solidariedade, por que Solidariedade? E você, por que a gente lembra disso? Você disputou uma eleição de deputado estadual. Então vamos por partes. Por que Solidariedade? Em 2016 eu fui eleito vereador, em 2017 eu faço um processo seletivo para assessor, você participou dele. Sim, eu lembro. Inclusive, né? Ou seja, bem democrático, né? Faço um processo seletivo. Em 2018, expulso do PSDB, eu faço uma enquete na cidade. Você foi expulso? Expulso. Você em partido. Tá no site do Cáceres Notícias, inclusive, a enquete e o resultado da enquete. Ficou o Solidariedade em primeiro, para qual partido eu devo ir? E o PT em segundo. E nessa época eu tenho muita satisfação em dizer que eu sou uma pessoa que eu fui aceito no PT 3 vezes. Porque nessa época o James me liga e fala assim, pastor Elo, você conseguiu um feito inédito. Eu falei, qual? Você conseguiu uma unanimidade dentro do PT. Todos te aceitaram. Todos te aceitaram. Eu falei, tudo bem, vamos aguardar o resultado. Aí saiu o resultado da pesquisa e fui para Solidariedade. Aí ele, filiado ao Solidariedade naquela construção, porque o doutor Leonardo... O doutor Leonardo já dava as cartas lá? Já mandava lá? No estado, quem dava as cartas era o Zé Carlos do Pátio. Era deputado, Isso. Mas ele já estava agregando pessoas, né, como esses que vieram para a Solidariedade, já estava agregando pessoas. O Leonardo já era da Solidariedade. Cesare, então nós podemos dizer que o Cesare é uma unanimidade hoje dentro do PT. Se você vier candidato a prefeito, você tem o apoio de todo o PT. Você tipo sabe uma que... unanimidade. Não tem ninguém lá que vai torcer o bico no Cesare. Não, então por isso que eu falei 3 vezes, né? E eu vou te falar que até quem não gosta de mim, né? Não gosta, pelo menos tem diferença comigo dentro do PT, tenho sentido isso, tá? Porque tem muito ciúme na política, né? Eu tô falando questão de sensação. Eu falo que política é pior que casamento recente. É muito ciúme. A sensação que eu tenho no PT é que até aquelas pessoas que não simpatizam com tudo que eu falo, penso, etc., mas que se eu for candidato a prefeito, eles preferem eu ser candidato a prefeito a ser candidato a vereador. Você acha que eles veem em você uma pessoa assim com reais possibilidades de chegar, de ganhar eleição? De você seria o nome, na opinião, até dessas pessoas que não tem algumas pessoas que gostariam que eu fosse candidato para não atrapalhar a eleição delas a vereador. Né? E tem outros que entendem, e eu acho que isso é válido, que entendem que independentemente de ganhar ou perder, uma candidatura majoritária, ela traz para o debate assuntos que a sociedade deve conhecer, como eu falei, a questão dos planos de governo. E tem também vários que acham que nós temos uma chance real de eleição. Outra coisa que eu vou te perguntar, você acha, você candidato, Francis, Eliene, Leonardo, essa quantidade de candidatos numa cidade pequena como Cáceres, que não tem segundo turno, você não acha que essa quantidade favorece a Eliene? Partindo do seguinte pensamento: Eliene é situação e nós todos somos oposição. Então quem está satisfeito com a Eliene automaticamente vota nela, sem contar que ela está no poder, tem a máquina, tudo, blá. E esse restante, você não acha que esses votos podem se dividir e favorecer ela para ela nadar de braçada, grosso modo? Eu vou falar uma coisa aqui, mas é segredo, não é para ninguém saber.
Abafa. Esse modelo... Pode printar? Esse modelo está... Pode printar o que você vai falar? Pode printar. Pode. Esse modelo, eu já pensei muito nisso, e esse modelo, está, para mim, está ultrapassado. Modelo de eleição. Esse modelo de você entender que o candidato, que não é o candidato da situação, ele tem que fazer sua campanha baseado em críticas a quem está na situação. Ou seja, se ele... Não, eu não disse crítica, eu disse satisfação. Quem está satisfeito com ela, automaticamente vai votar nela, e quem não está, vai procurar uma segunda via. Mas tem quem está satisfeito com ela e pode conhecer a nossa proposta e entender que a nossa proposta é melhor ainda do que o que tem hoje. Eu, se for candidato, eu vou nessa linha. Eu estou contra essa questão de apontar só os defeitos, porque isso qualquer youtuber faz. Né? Você não precisa ser para mostrar que tem uma goteira na sala e outra, ninguém mais. As pessoas estão vendo, né, o que está acontecendo. Mas voltando à pergunta do Pacheco, porque você é muito ligeiro. Doutor Leonardo, candidato, Francis, Eliane e o senhor? O senhor vê chance maior da Eliane? Não sei, depende dos contextos de partido também. Dos apoios e o que vai acontecer daqui para lá. O que eu sei é que tem alguns apoios que tanto o PT quanto a Eliane não tem mais. Né? Quem, por exemplo? Os radicais da direita. Né? Mas o PT nunca teve. Não, e a Eliane já teve. A Eliane não tem mais. A Eliane não tem mais. A Eliane não tem mais. Né? Nem o César, né? Eu acho que eu nunca tive. E para fechar aqui a minha pergunta anterior, então você foi ao Solidariedade, o senhor fez uma pesquisa e indicaram que o senhor seguiu a vontade do povo. Por que será que eles escolheram Solidariedade? Eu acho que foi manipulação Foi campanha, né? Houve campanha nesse sentido por conta do Leonardo. O doutor Leonardo já estava lá? Já. Tá. E aí então o senhor vai para a Solidariedade e disputa ser um deputado estadual. Por quê? Porque o Leonardo era candidato a deputado federal e não tinha nenhum candidato a deputado estadual para dobrar com ele na cidade. Justamente. E ele contribuiu... Tanto que eu não fiz campanha fora daqui. Ele contribuiu para a sua eleição, para a sua candidatura a deputado estadual, contribuiu no sentido de apoio. Financeiro. Não estou falando financeiro, isso aí fica para lá. Eu estou dizendo de apoio, assim, de captação política mesmo. Absolutamente nada. Pelo contrário, eu contribuí financeiramente para a campanha dele. Não estou falando de financeiramente. Mas acho que é importante dizer isso. Sim, claro. Que teve muito... Não, é porque eu não queria entrar nesse contexto. Mas tá bom, mas tá tudo declarado, tá tudo certo. Sim, não, eu digo assim, financeiro porque... Você sabe por que eu contratei, por exemplo, os cabos eleitorais, que fiz um modelo de campanha que não era o meu. Não, eu fiz um modelo de campanha dele. Né? Mas quando eu contrato cabo eleitoral que vai trabalhar para mim, para o Leonardo, você pode olhar, não houve uma... Tem aqui, eu sou amigo, era amigo, né, do Adriano Silva, pessoal, vieram vários candidatos a deputado federal, né, na cidade, me procuraram. E eu falei, não, exclusivamente Leonardo. Você sabe por que eu disse que eu não queria entrar no contexto financeiro? Porque eu enxergo da seguinte forma, que dinheiro é simples, entendeu? Agora, o apoio moral e a palavra e empenhar o apoio em si, ele é muito mais complexo. Sim, muito mais complexo. Entendeu? Porque você fazer uma transferência de dinheiro e falar, eu ganhei aqui 1 milhão para a campanha, você vai usar 300, eu vou usar 700, ok, isso seria simples. Eu não me envergonho de nada do que eu fiz, né? Então, se você pegar minhas redes sociais, você vai ver que durante o ano de 2018, na campanha, todas as minhas campanhas, tem vídeo, tem filme, tem isso aqui, todas estão com o Leonardo. Mas se você entrevistar qualquer um das pessoas que trabalhou comigo, né, você vai ver que a minha orientação. O meu comitê aqui em Cáceres era o comitê meu e do Leonardo. Mas o senhor, por exemplo, disputando, você não fez então uma disputa em 2018 para ganhar a eleição, era para ajudar o doutor Leonardo, ou você acreditava na sua eleição? Eu não podia acreditar na minha eleição, vamos dizer assim, porque eu não tinha nenhuma pesquisa favorável. E fazendo campanha só em Cáceres também, né? Eu fiz a campanha só em Cáceres e fora de Cáceres foi só pela rede social. Então, eu tive muito voto fora, por questões temáticas, como por exemplo os agentes comunitários de saúde, a gente combate as endemias, né, que é uma coisa que a gente fez acontecer aqui em Cáceres, algumas coisas, e isso acabou repercutindo no estado, porque tem no estado todo, mas são poucos votos. Foi para ajudar o doutor Leonardo. Então hoje você poderia dizer que Leonardo foi uma decepção para você? Foi, mas ele foi decepção no primeiro ano de mandato, quando ele vai e vota aprovando a reforma da Previdência. Mas quando ele era estadual, não tinha decepção com ele? Porque o senhor apoiou depois de 4 anos. Ele não tinha um mandato que tivesse feito nada relevante, positivo ou negativo.
O senhor avalia que qual foi o seu projeto mais importante na Câmara de Vereadores? Tem gente que, eu já vi essas entrevistas, né, de falar sobre projetos de lei, etc. Fala, cita o projeto de lei. E a pessoa fica tentando lembrar porque não tem nenhum, né? Na verdade, nós temos vários. Nós temos projetos, leis que foram importantes porque estão sendo aplicadas. Uma delas eu cito, é a lei que regulamenta o uso dos equipamentos do FETAB até o limite de 100 dias na zona urbana. Nenhum município do Mato Grosso tinha feito isso. Então, aqui em Cáceres, o que acontece? 2017 mesmo, o secretário era o Valdeci, ele tinha se licenciado, sair de férias, até o Júnior Trindade assumiu na época, e o Júnior foi falar comigo justamente dessa dificuldade. Ele falou, Tiago, eu estou com 6 patrol novas na zona rural, praticamente parado, porque o França era daquele que pediu diesel para fazer a máquina funcionar. E aqui na zona urbana eu estou com 2 máquinas velhas que não dá conta do serviço. Eu falei, então vamos usar as máquinas da zona rural aqui. Aí ele falou, o FETAB não deixa. Aí eu falei, você conhece a lei do FETAB? Porque a lei do FETAB é antiga. A lei do FETAB é da época do Dante. Ele fazia a aplicação. Perguntando para quem? Para o Júnior. Júnior Trindade. Ele estava como secretário interino. Eu falei, a lei do FETAB, ela permite, do FETAB diesel, ou seja, dos recursos que vêm para ser utilizado, ela permite que até 30% do recurso que vem para o município, ou seja, que é 50% do FETAB total, seja utilizado em obras de infraestrutura urbana. Obras de infraestrutura urbana. Financeiramente, inclusive, construção. Então, eu peguei dessa lei, fiz uma lei municipal, submeti lá à Câmara, foi aprovada. O França sancionou praticamente no outro dia. E hoje a gente está vendo asfalto sendo feito, as estradas recuperadas. Por sua causa. Caminhão-pipa, tudo adquirido com dinheiro do FETAB. Rolo compressor. Isso, na verdade, é porque ninguém liga mais para isso, acha que pode. Mas se eu tenho um rolo compactador, está lá adquirido com recurso do FETAB, isso vai trabalhar quando na zona rural? Nunca, ele já está trabalhando só na zona urbana. E nós somos o primeiro, uma lei de aplicação direta que beneficiou toda a população. Mas eu tenho leis mais importantes e que... O Dia da Natureza? Não, também, mas vou colocar assim, leis mais importantes e que infelizmente fugiu um pouco do âmbito municipal, como a lei Margarida Parteira de humanização do parto. Quando o Hospital São Luís, né, que agora é um anexo, né, do Hospital Regional, depois que foi sancionada a lei, algumas pessoas me procuraram em relação à lei, para acesso, né, junto com a mãe, a gestante, ter uma pessoa junto, né, que não fosse marido, etc. Tal. Vocês lembram daquele caso horrível, né, de violência sexual lá no Rio de Janeiro, né, do médico anestesista com a gestante? E aí isso daí acendeu um alerta, né, um medo de todas as mulheres. Porque, infelizmente, no Brasil, ser mulher é viver com medo, né, vários tipos de medo. Acendeu um alerta. E eu falei, não, gente, nós temos a lei, ó, a nossa lei no município pode entrar o marido, pode entrar mais o acompanhante, pode entrar doula. Doula é assistente, né, um enfermeiro ou técnico que é assistente de parto. É difícil escolher um projeto só, então, Tiago. Aí o que aconteceu? Essas mães deram entrada nisso e o hospital foi rejeitar. Eu fui lá no hospital, conversei, falei, olha, a lei é vigente, se vocês descumprirem vai ter consequências. Então começou a funcionar. Só que ainda não tem muito acesso. Uma lei extremamente importante, inovadora em Cáceres, é a lei de combate à corrupção e de responsabilização administrativa. Agora, finalmente, está sendo aplicado. O que reza essa lei? Aqui em casa, é uma lei complexa, ela envolve controle interno, né, envolve uma série de participações nas licitações, mas você já viu essas obras, por exemplo, aqui Jardim do Trevo, quantas vezes começou a obra, aí a empresa vai e faz a parte de terraplanagem, que é mais barata, essa é mais barata para ele, mas recebe na metragem, né, e depois larga. Aí desfaz todo o serviço, aí tem que contratar outra empresa. Essa empresa ficava o quê? Inabilitada para contratar em Cáceres. Então durante 2 anos você não vai poder fazer obra de novo em Cáceres. Ok, ele tem o Mato Grosso inteiro. O Brasil inteiro. Com a nossa lei, que agora está sendo aplicada, o descumprimento desse tipo de contrato gera multa, uma responsabilidade administrativa. E hoje, em Cáceres, já 3 contratos desses já tiveram as empresas, além de serem inabilitadas, serem multadas, ou seja, pagar. E a multa não é sobre o valor da obra. Porque se você dá multa sobre o valor da obra, só sobre o valor da obra, às vezes é um percentual que o cara recebeu
Vale a pena. pagou. Não, é sobre o valor patrimonial da empresa. Vai até 5% do valor patrimonial da empresa. Entende? Então, isso realmente está conseguindo moralizar, vamos dizer assim, as contratações aqui em casa. E são várias outras. Né? Só um pouquinho antes da gente terminar, só quero fazer duas coisas. Hoje é quinta-feira, estamos gravando o programa. Na segunda-feira eu fui na Câmara Municipal de manhã, nunca vi tantos fazendeiros lá. O que aconteceu aquele dia? E aí para finalizar, a gente faz um bate-bola rapidinho. O que aconteceu? Primeiramente, eles teriam que responder, né, o que aconteceu, porque eles não conseguem dizer o que aconteceu. Né? Nós aprovamos no dia 17 de julho uma lei que é uma lei que está em sintonia com todo um sistema mundial de entender que o homem não é o centro do universo, ou seja, deixa de ser antropocêntrico, que nós temos o direito de explorar a natureza como quiser, a natureza é um recurso, e para nosso enriquecimento, coisa assim, e passa a entender que nós fazemos parte da natureza, e que se esse ecossistema deixar de existir, a humanidade também deixa de existir. Então, por conta desse contexto que é mundial, nós aprovamos no dia 17 de julho. Há pouco tempo. 17 de julho, por unanimidade, com assinatura na propositura de 9 vereadores, a inclusão em 3 artigos da nossa lei orgânica da natureza como titular de direitos. E o que aconteceu? Então, e na sexta-feira passada, surpreendentemente, entra na pauta um projeto de emenda à lei orgânica revogando o que foi aprovado. E anexo a esse projeto, propôs? junto com esse projeto, 5 vereadores, né? Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas o vereador Negação, Valdeníria, Jerônimo, Marcos Ribeiro e mais um, não lembro. E anexo ao projeto de emenda à lei orgânica revogando as leis da natureza, um ofício do Sindicato Rural. De Cáceres. Eu nunca vi isso. Na realidade, nós já vimos isso no governo Bolsonaro, onde quem comandava a pasta do meio ambiente eram jornalistas e jornalistas, né? Então, mas um ofício, nós já vimos isso. Pedindo o quê? Um ofício do Sindicato Rural direcionado ao presidente Landim, pedindo que ele revogasse a emenda à lei orgânica, dizendo que ela era inconstitucional. Veja só. Como foi o posicionamento do Landim? Mas vamos lá, se fosse um ofício vindo da OAB falando que a lei é inconstitucional, tá bom. E aí, OAB? Quem é você para fazer controle de constitucionalidade? Se fosse um ofício do Ministério Público dizendo que ela é inconstitucional, ok, Ministério Público, quem é você? Mas não foi jurídico deles, não? Não, para dizer que a lei é inconstitucional, fazer controle de constitucionalidade no Legislativo. Se fosse do juiz de caso falando a lei é inconstitucional, você foi provocado porque quem é você, juiz, para dizer que a lei é inconstitucional? E quem é o Sindicato Rural, zelador de chifre, gigolô de vaca, para dizer que a lei apresentada é inconstitucional? Gente, isso é um absurdo do absurdo. E o maior absurdo foi que, baseado nesse ofício, foi feita a propositura e foi aprovada. Nem existe revogação de emenda à lei orgânica no nosso ordenamento jurídico. Por isso que isso vai ser judicializado. Não existe. Mas foi aprovada uma revogação de uma emenda que já estava incorporada na nossa lei orgânica por 13 votos. Por 13 votos. Como você disse, eu também nunca tinha visto tantos produtores lá. Mas houve uma entrevista, inclusive está no YouTube, no Facebook, entrevista feita por uma TV, onde o entrevistador pergunta, né, aos produtores: por que vocês quiseram essa revogação? Aí teve um que teve a cara de pau, vou falar assim, de dizer assim, vamos falar de números, né? Nos últimos 10 anos, o rebanho bovino de Cáceres cresceu 8,5%. Nos últimos anos, o volume de água do Pantanal reduziu 6 vezes, ou seja, ele reduziu 83%. O número de pasto, quantidade de pasto, aumentou 400%. A gente tem um avanço da pastagem, uma redução da água, que a gente está vendo aqui. Ele teve a cara de pau de falar o seguinte: a prefeitura tem que cuidar de saúde, educação, essas coisas, do meio ambiente a gente cuida. Gente, ele tá gravado. Outro entrevistado, por que vocês fizeram a revogação? Não, porque é o seguinte, nas entrelinhas lá, eu acho que isso daí pode atrapalhar alguma coisa, de repente a gente não vai poder matar cigarrinha,
A cigarrinha está para a lei de direitos da natureza como estava o kit gay para o plano de governo, né, do PT, do MEC, do Haddad, entendeu? É um bicho-papão, um fake news criado para poder dizer que estava combatendo isso. Eles não sabem o que eles fizeram, mas a consequência vem. Qual que é a consequência? Enquanto Cáceres saiu noticiada nacionalmente, internacionalmente, como o município do Pantanal, o primeiro do Pantanal, a reconhecer a natureza como titular de direitos, com efeitos benéficos, inclusive podendo captar recursos, que era a nossa intenção, recursos de preservação, recursos de investimento, porque como que o estrangeiro entende investir em preservação numa cidade? Dando oportunidade de emprego para as pessoas. Pessoas trabalhando, recebendo bons salários, não degradam a natureza, não vão precisar degradar a natureza. Então eles entendem assim, WWF faz isso. E aí, agora, nós fomos para o calabouço da sustentabilidade. Tenho, desde então, atendido entrevistas, respondido entrevistas, gravado entrevistas de pessoas condenando a prática e ainda colocando em xeque, inclusive, a nossa própria produção. Porque, enquanto a gente não tinha a lei da direito da natureza aprovada, tudo bem que a gente estava neutro em Cáceres, mas a partir do momento que a sociedade internacional sabe que os pecuaristas de Cáceres são contra a natureza, isso é um carimbo no nosso boi. Acho muito importante perguntar a questão que essa semana está um rebuliço também, um assunto fresco, do secretário de Educação, Fran Sérgio. Alguns sites de notícia falando que os vereadores querem que ele saia. O que está acontecendo? Ele teve um entrevista com a vereadora Mazel há alguns meses. Como é que está essa situação, vereador? Olha, para mim, como eu falei, é muito tranquilo falar sobre isso, porque eu entendo bem a posição de cada um. Aos vereadores cabe fiscalizar, e a principal ferramenta de fiscalização, que inclusive está na nossa própria lei orgânica, é o requerimento. Então você faz os seus requerimentos, tem as respostas, a partir daí você pode tomar algumas medidas, sejam lá quais forem. E a intervenção do legislativo no executivo é por meio das indicações. Certo. Mas as indicações são discricionárias, né? Não cabe ao legislativo governar. E pedir para tirar o secretário, por exemplo. O que eu posso dizer é que quem quer mudar o secretário, que se candidate a prefeito em 2024, aí põe o secretário que quiser, né? Mas não cabe a nós fazermos isso. Agora, se diante das respostas de requerimento, né, há medidas que podem ser tomadas, inclusive fiz o requerimento recentemente, vai ser lido agora na segunda-feira, vai ser votado, onde eu estou requerendo informações do Executivo de todos os processos administrativos disciplinares, desde 2013 até agora, e seus resultados. Porque falam agora que tem uma indústria do PAD. Aí quando a gente foi ver a indústria do PAD, tinha 2. O que dizem é que os vereadores dizem que o secretário de Educação atual, Fran Sérgio, persegue os servidores. Entre aspas, seria isso. Eu acho incrível falar isso depois que a gente passou pela gestão do Francis, né? Mas vamos falar então sobre perseguição de servidores. Uma das coisas que eles alegam muito, isso daí com certeza vai virar recorte, tenho visto muito falar, eu sou servidor público também, sou sindicalista, eu entendo que sindicato é o local de defesa do direito dos servidores, mas muitos têm falado sobre as questões, por exemplo, de negativa de atestado médico. Isso acontece também no órgão, né, que eu trabalho. Em 2020, ou seja, durante a gestão do Francis, houve uma mudança, né, na nossa lei previdenciária. Infelizmente, eu votei contra, eu fui contra a mudança das regras previdenciárias, mas dentre essas mudanças houve a transferência para o executivo, ou seja, saiu da Prev, o pagamento de licença. Antes, quando a pessoa se licenciava, 1 mês, 2 meses, 3 meses para a saúde, era a Prev que pagava. Então, com essa alteração passou a ser do executivo. E no executivo ficou delegado regulamentar por decreto, foi feito o decreto 486 de 2020, e o decreto ele traz lá no artigo 27 expresso, que no caso de negativa de licença de um atestado médico, ou seja, quem dá a negativa é o médico perito, ok? Não é especialista na área, não é especialista. É perito. Aí que tá, existe uma especialidade que é a perícia médica. Muita gente fala assim, mas o médico não é ortopedista, mas ele é perito médico. A crítica é essa, né? Por exemplo, um psiquiatra dá um laudo, esse perito é contra. Essa seria a tese. Eu também entendo que dentro das especialidades, principalmente dos casos mais complexos, aí você tem que fazer o quê? Foi negado pelo perito médico, você pode recorrer
e exigir junta médica. Junta médica, por 3 médicos. Claro, então aí são junta médica, né? Mas essa é a ferramenta correta. Qual que é a ferramenta errada? É fazer falatório, dizer que é perseguição, que é não sei o quê. Isso não ajudou nada a pessoa que teve a licença negada. Mas vamos lá. Você tá com o pé, fala que está com o pé quebrado. Certo. E aí você vai entrar com pedido de licença. Aí você entrou com pedido de licença, não é o secretário que te dá licença nem nada, nem é o secretário de educação. Seu pedido de licença passa pela Secretaria de Saúde, de Educação, de Ação Social, vai para a Secretaria de Administração, ok? O fluxo é esse. Na Secretaria de Administração, lá com quiche, é marcada a perícia. Chegou lá na perícia, o médico perito olha o seu pé, olha o laudo, né, o raio-x, seja o que for, aí fala assim, ó, seu pé não está quebrado, ou seu pé não está trincado, ou seja lá o que for, e nega o seu atestado. O que está no artigo 27, salvo engano 27 da Decreto 486, é que nos próximos 30 dias você não pode apresentar o mesmo atestado, ou seja, o mesmo pé quebrado. Ninguém está livre de tomar um tiro no braço, de ter um AVC, qualquer coisa. Aí é outra causa de licença. Mas o pé quebrado não pode mais ser dentro de 30 dias. Mas você pode quebrar o pé depois de 30, ok. Aí o que acontece? Aí se você vai e entra de novo com o mesmo pedido de licença, então veja só, não tem nada de médico aí. É administrativo. No administrativo é negado. Entende? Tá, é legal, tem a norma é essa. Não é assim, o secretário de saúde, o Victor, olha o atestado e fala, eu vou negar esse atestado. Lembrando, o meu bel isso prazer, né? é assim desde 2020. Por que só agora é o Francésio que é o perseguidor? Tá certo. Vereador, agradecer a sua presença e para fechar, se o senhor aceitar, um bate-bola, jogo rápido. Sempre. Eu vou dar 2 opções, o senhor escolhe uma. Claro. Tá bem? Não sendo difícil. Quem que seria o melhor prefeito para Cáceres? Francis Mares ou Dr. Leonardo? Francis. Francis ou Eliene? Eliene. Eliene ou Leonardo? Eliene. Hugo, quer falar alguma? Eliene ou Cesare? Cesare. Quem que é um melhor governador de estado? Carlos Fávaro ou Mauro Mendes? Eu vou apostar no Carlos Fávaro, só porque ele não teve a oportunidade de fazer a desgraça que o Mauro Mendes fez. Para presidente, quem seria o melhor presidente depois do presidente Lula? Flávio Dino ou, que dizem muito que ele pode ser candidato, o Haddad? Haddad. Haddad mesmo? Haddad. Eu sou fã do Flávio Dino, já por mim seria um candidato a presidente, no entanto o Haddad hoje ele tem mais condições de exercer o cargo de presidente da República do que o Flávio Dino. Isso aqui é fácil. Bolsonaro ou Lula? Lula. Bolsonaro ou Sérgio Moro? Sérgio Moro. Sérgio Moro? Eu não estou falando que eu escolho nenhum dos dois, mas eu tenho que escolher responderia nenhum dos dois também. Não, mas eu não vou me dar o direito de responder nenhum dos dois, tá? E para finalizar de 0 a 10, que nota você dá para a gestão Francis Mares? Para Eliane você deu 8. E para a gestão Francis Mares? Eu dou 8 também. 8? Mas... Com as questões onde ele falhou muito e outras questões onde ele avançou muito. Até eu sei que entre dois, né, bate-bola, a gente não vai criar justificativo, mas quando eu falo, por exemplo, entre Francis e Leonardo, e escolher Francis, fazendo uma justificativa, eu conheço o método de trabalho de Francis e as vantagens da gestão do Francis e as desvantagens. E do Leonardo? No caso dele, eu não conheço nenhuma vantagem, né, para o exercício assim, do executivo. Então, eu faço uma opção racional pelo Francis, mas entre Francis e Eliene, obviamente Eliene, entre Francis e eu. Né? De 0 a 10... Entre o Francis e James. O senhor dá 8 para o governo Francis? Sim, e com zero em algumas questões, tanto um quanto outro. E para a gestão... O senhor dá 8, mas reprova. Ambos. Hoje eu reprovo ambos. E para a gestão Túlio Fontes? O Túlio, ele na média ficou bem pior, né? Que nota você daria? A uns 6. 6. E para mandato de deputado estadual e federal, Dr. Leonardo? O mandato de deputado estadual do Leonardo, considerando a pequenez que infelizmente no nosso estado são os deputados, eles são na prática carreadores de emendas.
né? Pouquíssimos deputados realmente atuam em favor de causas coletivas, etc., como a gente tem. Hoje eu posso falar que a gente tem um deputado que faz isso, é o Lúdio, né? Mas é o que é menos contemplado também com recurso. Então o Leonardo ele atendeu essa demanda da sociedade em relação às emendas. Seria quanto? 0 a 10? Do mandato dele de deputado estadual, de 0 a 10, vou colocar 5. Sim, né? E federal? De federal, 0. 0? 0. Pro presidente da Câmara atual, Luiz Landim, seu colega? O Landim merece um 9. O ex-presidente Domingos? 9. Secretário do Fran Sérgio? 10. Eles têm os presidentes da casa, eles levam 9 na média, mas eles têm algum 0? Não, a verdade é que eu avalio No contexto geral. pelo que a pessoa pode dar, né? Então eu acho que é extremamente Landim necessário. ou Domingos? Landim. Secretário Cláudio Henrique, 0 a 10? O Cláudio Henrique vai ficar com 9 também. 8? Não, vou colocar 8. Ele está falhando um pouco mais em outras áreas, é porque ele está acumulando pasta, né? Agora eu quero ver essa resposta. Governador Mauro Mendes, 0 a 10. Gente, isso aí não tem nem que perguntar. O governo Mauro Mendes foi um governo feito para ele. Para ele, não é nem para o grupo dele, para ele. Né? É um governador que não deveria ter passado pela história. Seria 0? 0. Governador Pedro Tax. O Petax foi bom, 6. Governador Silval. Eu não vou nem fazer uma avaliação, na época eu não fazia uma avaliação crítica do governo, né? Mas eu acho que o Silval ele também foi um governador que governou para ele, né? Para a questão de 0 para tantos ele. escândalos de corrupção e tudo. Para Nacional agora, 0 a 10 para Ciro Gomes, que era o seu candidato, né? Antes do E está sendo, né? Porque muito do que o Haddad está fazendo na economia, e por isso, inclusive, entre o Dino e o Haddad, hoje eu escolho o Haddad, apesar de tudo que o Dino fez no Maranhão, né, que é louvável, mas muito do que o Haddad está fazendo, tirando o nome das pessoas da SPC, retornando a economia, o que ele está aplicando de economia está no Plano Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes. Então, na verdade, nós estamos aplicando Ciro Gomes numa gestão do PT. Em 22 você foi no Lula nos 2 turnos? 2 turnos. Você não terminou de falar. O doutor Leonardo, o senhor falou que conhece a gestão do Francis, vantagens e desvantagens. O Leonardo, o senhor disse que Não conhece. Não conheço nenhuma vantagem por dele. isso você escolheria Francis. Nenhuma vantagem no ponto de vista administrativo. Porque o executivo é muito diferente do legislativo. Eu falo, por exemplo, que o Francis seria... Ele não é pré-candidato, né? Não estamos em época. O Francis, ele seria um péssimo parlamentar. Entende? Pelo jeito, né? Ele não tem a menor condição de atuar em, por exemplo, de perder alguma coisa. Ele não está acostumado a perder. Então ele seria um péssimo parlamentar. E há muita diferença em relação ao executivo e legislativo. Aí tem coisas que o Francis fez boas? Tem muita. A organização, por exemplo, da Secretaria de Fazenda foi na gestão Francis. Não tinha. Por isso que eu falo, tem que dar uma nota pior para o Túlio, porque simplesmente não existia isso. Né? Então o Francis ele organizou algumas coisas, mas ele falhou em muitas outras. E o doutor Leonardo, você não sabe como é que seria para o prefeito? Não é que eu não César, sei. uma Eu pergunta. não vislumbro nenhuma como se diz, diferencial positivo nele. Porque há pessoas que não governaram, mas que eu vislumbro potencial Ele positivo. você não vê? Nele eu não Não vejo. vejo brilhante. Só para encerrar aqui, eu gosto de falar da questão nacional, entre um ou outro, entre a nota, o Ciro seria que nota? O Ciro, ele... Não, 0 a 10. É de 0 a 10. Ele merece um 10. 10. 10. Lula, 10. 10. Dilma, 11. Bolsonaro, 0. Michel Temer. Michel Temer, eu vou colocar para você um 3. Michel Temer 3? Ele é bem melhor que o Bolsonaro. Entendi. Quem que é o melhor governador do Brasil hoje? Eu não tenho conhecimento de todos para fazer O que você conhece? essa avaliação. Não tenho um nome para... Nem prefeito de capital melhor. Não. Certo. Então tá bom, Cesare. Agradecer demais. Dizer às pessoas que estão nos ouvindo que se alguém quiser vir aqui falar, fazer um contraponto às coisas que o vereador Cesare disse, acho que o vereador Cesare toparia até um debate. Mas com certeza. Com qualquer uma Pode dessas colocar mais pessoas. uma cadeira aqui. Eu acho saudável o debate. Eu também Inclusive, já vou dizer, né? Tem pessoas, nem sempre tudo que a gente fala agrada. Tem gente, por exemplo, que eu vou dar uma nota 8, a pessoa ainda assim acha que merecia um 10. Né? E tem outros que eu
vou dar a nota 0, né, e vai querer contrapor. E eu vou dizer, por favor, vamos fazer um debate, vamos discutir, né, essas ideias. Ah, não gostei que você falou bem de fulano, né, por exemplo. Ok, então vamos discutir as ideias, né, vamos colocar aqui, porque é bom para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, né, os dois lados da moeda. Não, já que a brincadeirinha é de dar nota, para qual vereador você daria a menor nota na Câmara Municipal hoje? Vou falar uma coisa para você. Eu acho que todos os vereadores, eu estou falando bem sincero, eles estão numa mesma nota. E eu vou explicar. A sociedade está representada na Câmara. Até o senhor? Vereadores. Mesmo. A sociedade está representada na Câmara. E do ponto de vista das pessoas, por exemplo, que votaram em mim, ou que vão votar de novo, ou das que me marcaram lá nas enquetes, etc., eu tenho minha nota é 10. Aí se eu for pegar os eleitores, por exemplo, do Lacerda, né, que estava acampado lá na frente do quartel, a minha nota é 0. A mesma coisa o contrário. Mas para eles, por exemplo, mas eu estou pedindo a sua opinião. Na sua opinião. É difícil. Quem você acha que não... Do Nicolas você falou. Quem você acha que não produz? Quem você acha que fala assim, isso aqui... Nicolas, como deputado. O Nicolas, como deputado. Assim, eu estou dizendo aí aqui... o Domingos, eu falei Domingos. Domingos foi presidente. Ele e Vandinho. Sim, eu estou dizendo aqui. Quem que você fala assim, esse vereador está aqui, mas não está acrescentando quase nada ou nada? É isso, sob o ponto de vista de não, estou falando sobre o seu ponto de vista, né, das pessoas em geral. Não tem como falar, acho que são todos iguais. Não é questão de... Que nota você daria para a Câmara Municipal de Cáceres? Te incluindo. Hoje, me incluindo, a nota da nossa Câmara seria um 6. E o melhor vereador? E o melhor vereador? Você quer falar o pior? Como a gente não pode falar nem do pior nem do melhor. Seria você? Não, de maneira nenhuma. Tem muita gente da cidade até que me odeia. Isso aí a gente deixa para as pessoas, né? Exatamente, isso é a avaliação que as pessoas fazem. E quando eu falo isso, né, de maneira nenhuma querendo fugir de uma opinião, por óbvio, tem atitudes de alguns vereadores em alguns segmentos que eu não vou aprovar. Mas eu não votei nele. Né? Ele não me representa de fato, de verdade. É o que eu digo sempre, política é representatividade. Né? Então ele não me representa. Você vai votar em quem te representa. Quem não te representa... Obrigado, audiência. Não, é um trem longo, chato, né? Obrigado, audiência. Quem que assiste um negócio de 2 horas? Obrigado, César, por ter vindo. E estamos aí, tá bom? Eu fico à disposição, inclusive se alguém quiser fazer debate, tá? Sempre à disposição. Lembrando, em 2018, o Facchini organizou um debate lá no hotel... Deville? Village, né? Village. Lá no hotel Village. Foram convidados para o debate todos os candidatos a deputado de Cáceres, que eram 14 candidatos a deputado estadual. 11 ou 14. Só fui eu. Infelizmente eu não tinha com quem debater. Político não gosta muito de debate, né? César, vamos encerrar com um recado seu. O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo? Alguma coisa sua. Pode desenvolver aí alguma... Olha, a conversa tá tão boa, né? Fica até ruim da gente falar do encerramento, mas dizer principalmente para as pessoas que a política, ela já foi muito demonizada e isso é um projeto de poder. Os maus políticos querem que as pessoas boas se afastem da política, por isso eles demonizam a política. Eles dão a entender de que a política não é para as pessoas boas, mas isso é um projeto de poder. Porque quem compra voto vai continuar comprando voto porque as pessoas não acreditam na política. Quem vende o voto por R$50 para uma cesta básica, ou por gasolina, ou por qualquer coisa, é porque ele acha que a única vantagem que ele pode tirar da política é na campanha eleitoral. Mas a política é a única forma que nós temos de organizar a nossa cidade, nosso estado, nossa nação e fugir da barbárie. A alternativa política, os políticos não caem de uma árvore diferente da sociedade. Somos tirados do seio da sociedade. E a alternativa política, ou seja, sem a política, seria a barbárie, seria a lei do mais forte, né? Seria a ausência do Estado, que é alguma coisa que a gente não quer. Então as pessoas, as famílias, precisam discutir política. Precisam discutir fundamentalmente política, principalmente a política nossa aqui municipal. E para isso, por óbvio, a gente está à disposição. Como você falou, nunca fugi de um debate, nunca deixei de comparecer a uma reunião. Se alguém quiser me chamar para esclarecer qualquer assunto, mesmo aquele que eu tenha votado contrário ao que a pessoa achar que eu deveria ter votado, eu estou à disposição para isso. É isso aí, obrigado, gente.